Começando mais uma revisão aqui, diário de trade, hoje dia 17, também eu vou falar de sexta-feira, dia 14, e estudo semanal. E antes eu começo a falar minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias, beleza? Ditos avisos, bora lá primeiro falar em relação ao dólar, sexta-feira. Então, falando dólar aqui na sexta-feira, sexta eu fiquei off do mercado, nem tive tempo de entrar no computador, e só quando eu tive tempo, já era 6 da noite. E aí aqui, olhando o dólar em relação à troca de cor na sexta, a gente teve uma troca muito rápida no início do dia que não teria dado tempo possivelmente. Se tivesse dado, essa venda aqui teria andado bastante, foi a venda mais forte do dia. E aí começou os ruídos, os stops, stop. Stop também. Stop. Até que essa chegou a andar. E aí, depois de meio-dia, sexta-feira, não vale a pena mais o estresse. E hoje, falando já do Renko aqui, troca de cor, foi horrível. O cenário do dólar hoje foi, assim, horrível. Gráfico de candles, Renko, não tinha muito o que fazer. Então, se for ver em relação a pontos, o máximo que andou aqui foi uns 12 pontos. Aqui foi stop. Aqui andou uns 8. Não valia a pena realmente o estresse, não. Tava bem travado, a gente consegue ver que não desenvolveu muito aqui em relação às médias. Bem ruim. Já o gráfico de candles, eu tava até olhando, sexta-feira chegou a dar oportunidade pro back. Mas eu tenho que abrir aqui primeiro o gráfico oficial para falar do macro, né? O macro até dando para ver, ó, hoje aqui o que aconteceu na região de teste do fundo da LT. Mas enfim, o que nós temos aqui? Esse canal de baixa. E aí, na sexta-feira, estava aqui dentro dessa região, desse caixote, esse caixote aqui que eu até pensei que poderia ser uma consolidação para voltar a subir. Acabou não sendo. E aí volta, vamos para os 5 minutos. Sexta-feira, então, já abriu muito forte, já foi caindo. Em relação às médias, infelizmente, de abertura, eu não vejo aqui gatilho. Eu acho precoce achar que tá tendência aqui de médias. Então, só se for pelo Renko. E aí o movimento caiu rápido, chegar nessa região desse fundo aqui, pensar em reversão, não tem risco retorno, e aí acaba fazendo pullback, esse pullback é um pullback de lado. O 16, possível gatilho de venda. O stop colocar um pouco acima para proteger um pouco pela média de 20. Só que tem um grande risco dessa operação. Na hora que o candle fechou, o LS estava exatamente na linha para ficar em cima do muro. O LS estava em cima exatamente do muro. O que torna um pouco perigoso essa operação aqui. Entrar no 17 não dá, porque aí já esticou. Mas essa era na linha. Linha. Movimento aqui. Acho arriscado, tá? Mas vendo o contexto macro, fica interessante, porque rompeu esse caixote. Está fazendo troca de polaridade para voltar a cair. Então, contexto interessante aqui. Legal. Movimento volta a cair, esses outros pullbacks já são irrelevantes, já são ruins. Nós temos aqui candle feio, candle bonito, mas a região já não vale a pena. E aqui nós temos esse candle que é bonito, só que nós já temos a confirmação de uma deriva. E aí depois as médias ficaram sem tendência, não teve muito o que fazer, até o final do dia cravar aqui a LT. Então LT cravada com sucesso, importante essa LT macro aqui. E aí hoje nós tivemos aqui uma abertura com um gapzinho de alta bem simples, abaixo da 80. Não é um caso de gap dinâmico, porque não abriu exatamente acima da 80. Mesmo se fosse, eu não tenho backtest para dólar. Dólar não é interessante esse tipo de backtest que eu tenho pro índice. As médias estavam sem tendência e continuou sem tendência. Então a primeira hora do dia aqui não tinha tendência de média. Não vejo o que fazer. Não tenho nenhum setup para gráfico de candles desse jeito aqui com as médias assim. Então não vou fazer nada, sem tendência, e foi até chegar na média de 200 e está na região dela. Não vou nem falar que está rompendo ela, porque está ainda no meio das duas. Acho precoce falar que é rompimento ainda. Aqui, se a gente for ver, é um possível cenário de triângulo, aqui, mostrando aqui talvez um triângulo simétrico, pode ser. E isso a gente pode entender que quanto mais está funilando, né, mais chegando nas extremidades aqui, mais indicação de que vai explodir para um dos lados. Espero que seja para cima, porque nós estamos mais próximo da LT inferior. Então, nós temos que buscar, em tese, o máximo possível da proximidade da LT superior. Então, espero mais movimento para cima. Aqui, se for ver por tempo gráfico maior em relação ao dólar, vamos supor, por exemplo, o diário, né? Se a gente for olhar o diário aqui, nós estamos sobrevendidos. E está chegando próximo da média de 200 lá do diário. Candle de sexta foi um candle grande.
possível candle de exaustão. E o de hoje foi um pequeno candle, um inside, muito ruim, bem feio. Um bostinho aqui no meio do nada. Não rompeu mínima, não fez nada. Nem mal testou retração da sexta. E nós estamos aí na região de sobrevenda. E aí, se for ressaltar a questão de sobrevenda, também tem divergência. Renovação de fundo, só que aqui a gente vê que os fundos estão mais altos, então pode ser um sinal de possível fundo acontecendo a qualquer momento no dólar, tá? Se for marcar em relação à retração dessa pernada, a gente tem aqui o 61 tentando romper. Para mim é como se fosse uma exaustão desse movimento. Tá na hora de uma correção de alta? Você tá precisando aqui. Se eu for aumentar o tempo gráfico, já tem semanas consecutivas de queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas de queda. Eu não lembro a última vez que aconteceu isso, tá? Pode ter sido aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós já passamos o recorde. Não lembro mesmo. Não sei, não faço ideia. Eu tô em 2018 e não vejo nenhuma sequência tão forte assim de queda. Então, isso aqui é extremamente atípico, tá? O que a gente está vivendo aqui. Assim, uma coisa única, né? E se bobear, daqui a pouco vai chegar até sobrevenda também do semanal, o que não é nada interessante, porque se chegar no semanal, as outras vezes que chegou, movimento aqui de alta aconteceu, da última vez que tocou o fundo, ó. Você subiu isso aqui tudo. Meu Deus, se acontecer uma coisa dessa. Aqui, falando dos 60 minutos, o canal segue relevante, tá? E o fundo aqui de sexta respeitou novamente, ó. Então, fechou aqui em sobrevenda, respeitou. Aqui, marcando então, canal, importante. Temos favela gap de sexta, por isso que eu espero muito que venha subir o movimento para preencher esse favela gap. Price action, né, que tá respeitando muito a CLT aqui. E aí venha subir. Eu vou tirar esse caixote aqui. Eu só vou deixar, na verdade, um mini caixote só para remeter aqui a esse favela gap que tem aberto dos 60 minutos. Apenas por causa disso, mas nada preocupante. É uma resistência, não. Apenas para lembrar que tem realmente o favela gap aberto aqui dos 60. Então, um espaço bem grande aqui em cima. E aí, aqui do dólar em relação a preço bola, né, algum preço importante, chegou muito próximo de 5,70, né, que chega a ser um patamar também de preço bola, porque a cada 100 pontos é interessante ficar de olho no dólar. Então, 5,70 tá aqui. 5,80, quer ver? 5,80 tá nessa região. Deixa eu ver se é exatamente aqui embaixo. Aqui, 5,80. Depois 5,90 passa a ser nessa região aqui. Então são áreas que tentam travar o preço, segurar um pouco. E agora é hora de tentar travar também aqui nessa região. Então estou esperando mais movimento para cima de dólar. Olhando no curto prazo aqui. Para os 5 minutos, infelizmente, dependendo do gap de amanhã, vai ser osso, viu? Operar pelo gráfico de candles, porque todas as médias estão emboladas e juntas. E aqui, o jeito como foi hoje, aproximando graficamente, olha isso, que gráfico parecendo de barras. Olha esse gap. Gap entre candles, sombras. Não dá para operar desse jeito. Infelizmente, não dá. Falando aqui em relação ao índice, o índice já em relação à sexta. Sexta eu vou ter que falar primeiro em relação... Primeiro eu vou falar aqui do... O Renko aqui, sexta, assim, o movimento foi muito forte, né? Sexta, absurdo. Em relação à troca de cor, não teria dado movimento aqui na abertura. Não trocou. Lembrando que a primeira cor a gente não entra. A gente entra a partir da segunda. Se a pessoa tivesse vendido aqui, infelizmente seria stop. Essa compra ainda teria andado uns 400 pontinhos. Essa venda aqui também. A compra aqui alguns pontinhos. Aí deu um stop de venda e aí a compra de novo. A compra subiu muito. Olha isso aqui. Mais de 2.000 pontos sem trocar de cor. Que absurdo. A venda aqui uns 200. E aí começou ruído na parte da tarde. Então foi muito forte sexta-feira. Muito forte. Mais de 3.000 pontos. E aí se for olhar por... na verdade, deixa eu até passar pro dia de hoje. Falando aqui da troca de cor, início do dia não deu troca de cor. A primeira troca de cor, eu já estava aqui em operação de venda por falha, tá? Então não cheguei a fazer pela troca de cor, foi pela falha nessa região. Tomei stop quando subiu e entrei de novo nessa venda aqui. Acreditando ser aqui até dá pra ver pelo Renko, mas também dá pra ver pelo candle. Acreditando ser rompimento falso e o fator mais importante de todos, estava subindo sem volume. Se eu vou mostrar aqui... Essa subida aqui, quer ver, desse rompimento dessa máxima nessa região, se eu for traçar aqui, colocar a cruz, essa barra foi essa. Então a gente tem um saldo estranho aqui, volume baixo, se for ver o dia todo,
teve muita presença de venda, são essas cores vermelhas aqui, forte, tentando defender o topo. E aí, simplesmente o movimento não estava dando hoje para ser de correção. Conseguiu subir. Então, foi stop, foi subindo e aí eu já não fiz mais nada. Fiquei só observando, saí da tela, fui resolver minhas coisas e não fiz mais nada. Mas se for ver, ó, deu ruído aqui, então, nessa parte de venda. Depois acabou andando a compra, venda de novo foi ruído, foi stop. Até que essa venda aqui andou, a parte da tarde, e essa última aqui também. Parte da tarde estava dando para ver muito mais o movimento assim claro do fluxo querendo corrigir do que a parte da manhã. Geralmente essa queda aqui, ó, rápida, isso é normal da parte da manhã. Isso aqui de ficar travando, isso é normal da parte da tarde. Então a parte da manhã hoje o fluxo foi muito estranho, na parte da tarde parece que começou a desenrolar ali. A gente vê até o aumento das barras aqui, ó. Olha essas barras progressivas aqui também. Então o volume estava mais interessante aqui, um cenário bem diferente. E aí, falando em relação a pullback 10R, infelizmente, na minha opinião, sexta-feira também não deu pullback bom aqui, nem de 10R, porque a média de 9,20 estava, praticamente quase cruzou. Olha esse pullback agressivo aqui nesse bloco 8. Até por 10R também vejo falhas aqui, ausência de possíveis gatilhos seguros. O movimento foi muito rápido. Subiu, subiu, subiu. Pullback. Esse já é inoperável, infelizmente. Cruzou aqui as médias ficaram sem tendência, então nada a ser feito. Rompeu máxima, é pullback, já está na VWAP Band. Pullback, VWAP Band. E aí passou por baixo, isso aqui não é pullback. A sombra foi testada, mas não é pullback. Pullback é da sombra, mas a gente precisa esperar em movimentos tipo assim, ó, do bloco. Aqui nós temos possibilidade, talvez gatilho, se for ver questão de risco-retorno, tem até risco-retorno para VWAP, mas o dia realmente aqui tá muito forte alto. Os médias aqui já começou, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo e vai para cima, vai para baixo, aqui não foi. Renovou máximo, só que era VWAP Band, VWAP Band, VWAP Band, aí atravessou a VWAP Band, atravessou foi tudo. Esse pullback aqui foi antes do cruzamento, então não vejo vendas. E depois na parte da tarde não vale a pena, né? 5 horas da tarde, então não vejo nada. Já do dia de hoje, estava até comentando com o Túlio que estava aqui comigo, na abertura. A abertura ela foi muito travada, tá? Extremamente travada. Muito travada, de lado. Quando renovava a máxima, ficava travado. Se for ver aqui em relação ao volume de curiosidade também, dá pra ver por esses indicadores, mas dava pra ver até pelo fluxo na hora do bot lá, como que estava subindo de uma forma bem agarrada. Até que acabou desenrolando, né? Foi subindo, e aí aqui o movimento começou a subir em forma de canal. Muito ruim, porque as médias cruzaram para baixo, cruzou para cima, quase que cruzava para baixo de novo, mas subindo aqui de forma flat. Aqui é importante ressaltar que as médias já não estavam em tendência. Isso é uma visão até de gráfico de candles, porque aqui foi quebrada a média, foi quebrada a média, foi quebrada a média, foi quebrada, foi quebrada. Os pullbacks estão muito agressivos. O que está segurando aqui, a gente vê que é mais price action. Price action no sentido de fundos, no sentido de máximas aqui também. Então, subindo em forma de canal. E aí depois o movimento foi subindo, 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 subindo. Muito ruim. Até que aqui, ó, possível gatilho, tá? De venda que teria andado. Só que aqui já é parte da tarde, tem esse problema. Movimento aqui já não vejo gatilho, porque está na VWAP e depois travou tudo. Já é 5 horas da tarde. Gráfico de candles. Importante aqui ressaltar. Aqui no gráfico de candles na sexta, se for ver aqui o macro, né? Eu vou ter que abrir pelo contrato Infoot. E aí, se for ver pelo Infoot, na verdade, até o Ibov, na verdade. Aproximando aqui, porque aí não tem divergência de contrato. Como que estava, onde estava, na verdade, o movimento de sexta-feira para abrir aquela alta toda. Quinta, na verdade, fechou aqui, ó. Nessa região Ibov 60 minutos. Se eu dar um zoom macro, a gente tem a média de 200 aqui dos 60. Aqui pode ser possível a área de uma LT, talvez. E o mais importante de tudo, nós temos aqui fundos mais altos. Esse fundo aqui era muito importante, porque foi o último pivô. Aqui não teve pivô. Não teve renovação de máximo. Então, esse era um fundo importante de teoria de Down. Comentei na quinta-feira no estudo do diário de trade. E que esse fundo aqui, se fosse quebrado, a tendência de alta iria acabar quebrando, né?
mas acabou não sendo. Então, região aqui respeitada, então era um suporte, a área de suporte importante. Tínhamos também a questão de preenchimento de Favelo Gap, ó, então preenchido o Favelo Gap na quinta-feira, então acabou sendo nosso suporte importante. Então, aqui, se for ver pelo Ibov, movimento de área importante. Se a gente for ver aqui, bora agora para o contrato atual, para falar aqui de movimento de sexta mesmo, focando nos 5 minutos. Explodiu, fazer o quê? Aqui de abertura, infelizmente, não vejo nada. Nada. Talvez um Fab 4, mas um Fab 4 pelo 2, deixa eu ver aqui. Fab 4, não de gap dinâmico, Fab 4. Nem pelo 2 aqui, talvez, teria que ser pelo 5 mesmo. Um caso de média de 20 apontando para cima, tá acima da 200 pelo menos aritmética. Talvez, mas é um caso que eu não terminei de backtestar. Eu já acho mais interessante o gap dinâmico do que só o Fab 4. Mas o movimento foi atípico. Não é normal algo do tipo. E se for ver pelo 2 minutos, não vi nenhum bom pivôzinho aqui. O movimento explodiu, criou favela gap, subiu de forma esticada. Pensar aqui em reversão nessa região desse topo, tem até gatilho pelo 2, mas vamos ver se tem confluência. Eu não consigo traçar a primeira pernada do dia, porque a primeira pernada do dia até agora foi isso aqui tudo de alta. Mais de 1.200 pontos só de candles de força compradora. Se for ver de variação, nós temos só 1% aqui. Aí vem a questão, por ser um dia depois, praticamente 2 dias depois da rolagem de contrato, tem certas diferenças, né, de marcar. Aqui, por exemplo, eu não tenho retração, pelo menos do contrato atual. Eu não tenho muito o que usar de referência para pensar numa reversão aqui, além de ter 1% de alta e canal de Keltner. O movimento acaba fazendo pullback lateral. Vamos lá, se for traçar aqui, o LS ativou. Esse LS já não estava acima do muro, igual o dólar. Ele realmente já começou a ativar e está na cara de Keltner. Se for traçar a questão de risco-retorno, colocar um pouco abaixo pela média de 20, não teria um bom risco-retorno. A gente vê que teria ido, né? Acabou indo, gráfico parado, mas poxa, isso aqui é normal? Não, não é normal. Subiu, mais uma barra forte aí, pegando liquidez de máximo, subiu de forma esticada, voltou para o bear agressivo, não deu critérios aqui na operação, e começou aqui com cara de que talvez ia derivar pressionando o Keltner. E foi pressionando o Keltner. Respeitando essa região de máximo aqui. E aí respeita a LT, volta. Candles estranhos, candles pequenos, mas subindo, e subindo, e subindo. Aí do Neida começa a fazer alguns candles aqui de rejeição muito feios. Rejeição, 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 rejeição. Do Neida explode de novo, aí vai, testa o terceiro canal, e aí acontece um movimento extremamente atípico, que é de passar do terceiro canal. O que não é normal. Se eu for olhar o contrato atual, o Infut, mesma coisa que o INJ. Se eu for olhar aqui o Ibov já tem uma certa diferença aqui, deixa eu abrir, que infelizmente Keltner já estava extremamente esticado. Então, avançou muito. Inclusive, hoje, todo o movimento do Keltner 5 minutos do Ibov já estava avançado além do terceiro canal. E aí, voltando para cá, então, um movimento extremamente atípico. Chegou de forma esticada, fechou próximo dessa região aqui. E aí, hoje, então, sim, no geral, sexta, infelizmente, foi um dia de super tendência. Se for olhar aqui a questão de pontos, mais de 3.000 pontos. Então, olhando daqui, aqui, ó, já passou de 3.000. 3.500 mais ou menos. Fechou nessa região, a média de 9,20 cruzou para baixo, só que a 50 estava subindo. E hoje já subiu, primeiro candle de alta. E aí o movimento estava assim, travado nesses primeiros candles, até que chegou nesse ponto aqui, eu comentei, tá com cara, infelizmente, que vai pegar liquidez de sexta. Agora eu não consigo, infelizmente, comprar, não consigo. Gráfico de candles, Renko, não consigo, não vou comprar. Crava 0,5% de alta. Nós temos aqui uma tentativa com muita dificuldade de subir, ó, candle ruim, um candle bom, mas afastado das médias, candle ruim, ruim. Rompimento de máxima que não foi o candle aqui rompido, depois a máxima, voltou forte. Aqui já foi a área de venda que eu já cheguei a fazer nesse candle aqui pelo 2 minutos, quando teve o rompimento da máxima de novo. Foi rápido, parecendo que tinha poucos players ali atuando. E aí voltou e já teve essa rejeição. E aí fiz a venda aqui que tinha risco retorno para 20. O movimento demorou a andar, 20 chegou e impulsionou o preço para cima. Eu vou comprar aqui. Canal de Keltner, não consigo. Não é normal para mim estar operando em torno do terceiro canal de Keltner.
E aí fica travado de novo, assim, crava exatamente o terceiro canal, volta pro back. Ah, gatilho, tá em região de Kelch, eu não consigo comprar, infelizmente eu não consigo. Primeira PNA do dia, do 1 ao 3 pra cima, isso aqui é 161. Poderia ser o topo do dia, acabou não sendo, renovou máxima de novo, cravou 1%. Enfim, eu não consigo. Vou ficar só observando. Então, um dia eu acabo fazendo isso, 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 isso. Então, como se fosse ondas de Elliott, uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Quinta onda feita, acabou finalmente rompendo a 9, finalmente cruzando a 20, primeiro cruzamento do dia. Passou por baixo, não tem gatilho, testou 50. Ah, setup da 50. Nós estamos em Keltner, não consigo comprar e não tem risco retorno nem para 20. Rompe ela, cai de forma esticada, cria um favelo gap aqui, que acabou preenchendo depois, né? Mas região aqui depois acabou fazendo tipo um ombro, cabeça, ombro aqui de continuidade, aí deu sequência e começou a andar mesmo, foi na parte da tarde. Porque essa alta aqui foi muito, assim, difícil, parecendo que tinha poucos players realmente jogando pra cima. Tanto é que a queda depois foi bem mais rápida. Olha os candles aqui de favelo gap, essa alta não teve favelo gap. Não teve. A única que teve talvez esse aqui, porque o resto, tudo ok. Agora aqui teve. Aqui depois essa queda também teve. Então começou a andar pelo volume, foi aqui. Nessa queda. E aí a queda começou a ir muito mais rápido. Saiu finalmente da região de Keltner, quase que chegando a 200. E aí falando para amanhã, a gente aqui tem então algumas coisas para ressaltar. Falando do Ibov primeiro, indo lá para o semanal. Semanal aqui do Ibov. Macro, né? Falando do macro primeiro, de linha. Ignora essa linha aqui. Foque nessa aqui de cima. Se for marcar topo, 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 um topo, topo, e eu tinha colocado esse. E aí, semana passada aconteceu o quê? Olha a barra ignorada maravilhosa aqui. Ela foi engolfada. Ela foi engolida. Então, isso aqui é apenas um pivô engolido, esse movimento. Tá muito forte esse salto. Tá com cara que vai querer romper essa máxima aqui, infelizmente. E tá forte. Pro intraday, ali nos 5 minutos, tá muito complicado de operar. Mesmo que o macro eu veja movimento de alto, mas, poxa, tá agora já esticado demais. Por média, saiu da sobrevenda, e aí o ponto, aqui se for ver de alta, já subiu aí quase 10%. Do último fundo que eu falei que tende a respeitar. Por enquanto, não chegou a sobrecompra. Tá subindo muito forte. Já passou da média 20. Não tinha feito isso há um bom tempo, né? E aí, se for ver aqui em relação ao diário, o diário que fez semana passada foi absurdo. Se a gente for ver aqui, vamos olhar pelas médias, né? Eu tinha comentado dos fundos de teoria de Down, nós temos um aqui, outro, outro. E aí eu falei, não teve um pivô aqui atrás para poder renovar esse fundo aqui. Então, esse aqui não é um fundo ainda de teoria de Down. E quando o movimento estava travado, esse dia aqui, muita gente criou pânico. Ah, essa barra aqui, o índice, nossa, caindo 2%, não sei o quê. Mas o movimento macro ainda estava muito forte para alta. Se a gente for ver, isso aqui foi um favelo gap. Tinha a MED 20 ancorando. Tinha esse fundo de teoria aqui de down que não foi quebrado. Então a tendência estava forte para subir. E aí essa barra de quarta foi, assim, tranquila. Quarta eu acho que foi, E aí o movimento sexta acabou fazendo o quê? PFR. PFR ancorado na média de 20. Ancorado, bonitinho, sem romper esse fundo aqui atrás. E aí o movimento sexta foi o quê? Paulada. Renovando não só aqui, ainda por cima subiu além, confirmando mais um pivô de alta. E agora nós temos mais um fundo aqui, ó. Então nós temos mais um pivô. E o movimento está subindo então. Pivô, 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 pivô. Qual que é o próximo região de topo? S. Se quebrar esse movimento, essa tendência de baixa que a gente vê vai ser anulada, porque antes não tinha conseguido fazer isso. Ó, se for marcar aqui em relação a topo, tom de queda, né? Topo, 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 rompimento falso, topo. Aqui não teve, aí o movimento começou então a voltar, né? Então voltou. E aí a gente tem aqui a primeira região para ser testada, essa. Se testar e romper, essa tendência de baixa toda que a gente via já era. Aí sim começa a famosa reversão de tendência, né? Começa a reversão, porque isso aqui por enquanto é apenas uma fase de possível correção.
Assim, eu tô falando por teorias, né? Quem diz isso, pelo menos é down. Então, esse topo aqui é a nossa região importante. Muito importante. Aí, pelo contrato Winfoot, eu tenho aqui no gráfico oficial, deixa eu colocar no tempo gráfico maior, essa região aqui. E aí, vamos para algumas divergências, tá? O Winfoot hoje, rompeu essa região aqui. Só que se for olhar, vamos olhar o contrato atual, diário, a gente não tem um histórico para trás bom, né? Por causa dessa questão aqui. O histórico que atrás, se for olhar, tá lá em cima ainda. Se eu for ativar o Ctrl J ou Ctrl K aqui, atualizar, vai acontecer a situação daquele contrato atual. Tá longe. Na dúvida, poxa, vai lá na maldita do Ibov e confere como que o Ibov tá. A gente vê então algumas diferenças, ó. O INJ tá lá em cima, diferença. O Winfoot já rompeu. E o Ibov tá próximo, tá na região da sombra. Eu tenho que considerar o Ibov. O Ibov está em região de resistência. E aí, se a gente for olhar o Winfoot, já pegou a liquidez. E isso pode ser apenas uma exaustão para voltar. Eu não posso considerar pelo Winfoot que já foi quebrado, porque o Ibov ainda não fez a quebra desse movimento. E sempre quando acontece essas rolagens de contrato, a gente pode ver falsos topos e fundos, tá? Por causa disso. Então, nós temos aqui uma possível região para tentar respeitar pelo Winfoot, porque também o Ibov é uma área de resistência. Então, diminuindo aqui para os 60 minutos, a gente tem outro fator importante que eu até falei hoje. SLT aqui, ó, no Winfoot, tá? Então, possível LT aqui, que não bate muito bem com o Ibov. Então, aquilo é apenas o Winfoot, mas tudo aqui tá juntando com possível área de resistência. Olha o Ibov 60 minutos chegando próximo de Keltner. Olha o Winfoot chegando nos 60 minutos em Keltner. Olha o LS ativando hoje. Olha o movimento extremamente esticado que fez aqui, um retorno em V. Se eu for pegar isso aqui, projeção do fundo com topo para cima, quase que o 100% acabou cravado. Vamos para o Ibov para confirmar? A gente pega desse fundo com topo 100% cravado. O Ibov é o mais confiável pela questão da rolagem de contrato. Está esticado. Favelo Gap. Tem muito espaço para corrigir ainda. Então aqui, pelo Ibov, é o mais confiável da gente considerar. Então, o que eu vou fazer aqui? Só ajustar essa questão. Vou colocar aqui em cima. Indo agora para o tempo gráfico de 5 minutos. A gente tem a média de 200 aqui. Mas, eu vou ter que considerar. Deixa eu ver o contrato atual, 60. Tá bem ruim, complicado, né? 60 nós estamos aqui muito próximo dessa região de topo. O Winfoot tá longe, né, da região de topo. Eu não gosto de operar próximo a esse rolar de contrato quando tem essas mudanças de gráfico muito importante. E uma coisa relevante para comentar, que a VWAP, né, eu comentei que a VWAP desse mês, o preço estava trabalhando muito próximo da VWAP e poderia indicar que ia explodir para um dos lados. Acabou realmente aqui sendo para cima, né? Então tá afastando aqui para cima dessa VWAP. Mas o movimento aqui precisa de correção. Chegou em 131 o Winfoot, mas o Ibov chegou muito próximo de 130. 130 é muito forte. Então, nossa base vai ter que ser o Ibov. Vamos ter que ficar de olho direto no Ibov aqui. Então, voltando para cá para esse contrato. Deixa eu voltar para o contrato realmente. 15 minutos. Realmente saiu do Keltner, né? Tá caindo aqui. Eu ainda vejo mais movimentos realmente para queda. Se for para compra, que seja para respeitar essa região aqui, ó. Então, pensar em compra para subir, mas não querendo romper máximo, porque tá esticado. Não consigo, infelizmente, comprar aqui com esse movimento desse jeito. Tá muito esticado. Muito esticado. Então, tá precisando de uma correção. O Favelo Gap aqui do diário, ó. Esse espaço todo. 3.200 pontos de espaço aberto de Favelo Gap. Tá precisando de uma correção muito importante. E aqui, infelizmente, eu não consigo, assim, dar detalhes de possíveis suportes de 5 minutos por causa dessa rolagem de contrato. A gente vai ter que considerar as médias como base. O contrato atual, então, esse, que tá a mesma coisa em relação às médias aqui do Winfoot. Só que o nosso macro, nós vamos sempre levar em consideração o Ibov, enquanto não passar alguns dias aí em relação a essa distância da rolagem de contrato. Então, o Ibov, ele está assim, ponto que chegou muito importante, alvo de projeção desse movimento para cima. Próximo de Keltner, LS ativou no 60. A última vez que chegou aqui a LS ativar, caiu forte também depois.
Então, precisando aí de uma correção muito importante. A última vez aqui, quer dizer, penúltima, né? Que a última foi aqui, Keltner também. Mas se eu for arrastar para trás e ver a última vez, foi essa região aqui, ó. Agosto do ano passado. E aí fez essa correção depois, de forma lateral, e depois caiu. Mas uma coisa que eu queria mostrar, que eu não sei se vai dar para eu puxar, queria muito que desse. Dia 13 de dezembro de 2023, eu acho. Esse dia aqui, consegui. Que eu tava comentando hoje durante o pregão, que foi próximo da rolagem de contrato, teve notícia junto, e foi um dia extremamente atípico, mesmo ativando Ctrl+J, Ctrl+K, olha a loucura que foi esse dia. Tô ativando para desconsiderar o gap aqui dessa rolagem de contrato. Deixa eu atualizar aqui com as médias. Carrega. Oxi. O que aconteceu nesse dia? Então, o movimento foi isso aqui. Ó, movimento normal. Dava, assim, ninguém dava nada por esse dia. E algumas datas para mim marcam muito, porque são situações muito estranhas. E esse dia eu acho que foi juros dos Estados Unidos e veio conforme esperado, o discurso também, e o mercado simplesmente explodiu. E aí foi a partir da parte da tarde, das 16, então teve discurso ali, e aí se eu for ver, olha isso aqui. Ignorou tudo. E foi terceiro Keltner. Aí ignorou o terceiro Keltner também e fechou aqui. E aí, se a gente for ver desse ponto da máxima até esse fundo aqui, 4.000 pontos em 2 horas e 50 minutos na parte da tarde em dezembro. Aí no dia seguinte, nós temos aqui a abertura ainda além de Keltner, para mostrar que não é casos normais. Isso aqui são datas para mim que ficam na memória. Talvez o dia de hoje também venha a ficar. Porque avançou muito em Keltner. Olha esse dia seguinte, por mais que tenha subido, não conseguiu subir daquela forma boa, né? Porque já está fora de Keltner. E aí ficou lateral. E aí, dia seguinte, acabou renovando o máximo, só que ainda respeitando essa região de lateralidade. Até que testou a 200 e começou aqui, ainda fica lateral, porque depois, quando chega em Keltner de forma avançada, agressiva, na verdade, é muito normal o preço ficar lateral desse jeito aqui. Então, ficou por muito tempo lateral. E aí, depois foi subindo tranquilamente, e aí já não era muito estresse aqui. Mas isso aqui não é normal. E agosto do ano passado, eu acho que nós também tivemos situação atípica, tá? Não estou muito lembrada. Deixa eu ver aqui se foi, ó. Esse aqui foi uma situação que abriu fora de Keltner por causa de notícia. Mas eu quero o movimento aqui, ó. Terceiro canal de Keltner muito próximo. Aqui realmente chegou e o mercado ficou travado. E quando chega de forma agressiva, pode ficar travado por alguns dias, né? Só ficou aqui esse dia. Depois começou a subir de forma de canal. Mas eu quero ver se avançou agosto, que teve tendência forte. Não chegou a avançar, ó. Então não foi caso, assim, para notar, né, no calendário que eu vivi mais um momento estranho de avançar além de Keltner. Então nós estamos diante de uma situação estranha. Estranha mesmo. Isso aqui não é normal. E aí que a gente tem que ter como é que fala? Uma atenção, um cuidado, né, para não considerar que isso aqui são dias normais. Isso aqui não é dia normal. E operacional não se valida ou tira validação por causa de dias assim. Dias assim tem que ser desconsiderados, tá? Aqui falando em relação à Vale, apenas comentando como que tá aí nesses últimos dias. Tá subindo, não fez nenhum rompimento, tá dentro do canal de alta ainda, tá afunilando, isso me preocupa, tá? Porque está afunilando. E aí pode dizer que talvez a qualquer momento venha tomar alguma direção aqui. Ó, tá muito afunilado. Antes tinha barras grandes, agora começou a ficar com barras pequenas. E aí pode dizer algum sinal pra gente aí. O que me surpreende muito tá sendo a Petro, tá? Eu não cheguei a ver sexta-feira que ela fez essa barra, agora que eu estou vendo. Mas, de novo aí, próximo da máxima. Região de lateralidade. Não sei aqui o que pode vir a acontecer. Tem liquidez aqui em cima, mas não tanto quanto antes tinha, né? Mas fazer o quê? O movimento tá muito forte. Não sei o motivo dessa alta realmente forte de sexta. A Vale não reagiu dessa forma. Não sei então por que essa alta tão forte de sexta. E se for ver, o IFNC acabou sendo aqui a cópia do Ibov, né, de sexta-feira. E o IFNC é importante considerar porque já tinha rompido a região aqui desse topo, que era a quebra da tendência de baixa. Então tá testando agora já essa, ó. Já rompeu essa aqui, inclusive. O IFNC depois disso aqui só tem esse FV lugar para preencher, ó. Esse daqui, esse último, mas principalmente esse, ó.
e tá muito próximo, que é uma região de possível resistência. E tá criando aqui outro favela gap. Temos aqui embaixo também, ó, mega favela gap. Temos aqui também. Então, por mais que esteja subindo, infelizmente, essa subida não está saudável. Tá bem, assim, perigoso demais. Com cara de que o sal vai subir só para preencher região importante e cair depois. Se for marcar retração, tá em 61 de retração. Aqui, se for olhar em relação aos DIs, os DIs estão caindo conforme se esperava, ancorado pela média 20, então tá tranquilo aqui, e isso ajuda o índice a subir e o dólar se controlar. Só que vamos aos fatos. DI chegou em região de sobrevenda. A última vez que chegou foi aqui, depois subiu. E aí? Chegou de novo. Tá um cara que talvez venha subir. E se isso acontecer, a gente tem um possível movimento de alta de dólar, que é o que eu estou esperando aqui para esse movimento. Aqui, alta. E de queda de índice, porque está precisando corrigir. E aí, se os DIs fizer realmente isso, vai acabar confluindo com esse possível cenário. Isso no curto prazo. Small caps, né, que pode vir ajudar. As bonitinhas estão subindo, que bom. Mas ainda assim, sem sinal de recuperação. Nada de testar esse topo aqui. Falando aqui em relação ao mercado lá fora, antes de eu falar de algumas coisas, notícias, né? Falando do Bitcoin na sexta, aqui que foi no dia 14. Mercado travado, sem gatilhos. E aí, quando conseguiu romper essa região, possível gatilho na parte da tarde. Renovou máxima. Aqui, pullback não foi acionado, e aí depois ficou travado, passou por baixo. Possível gatilho aqui de venda que não teria risco retorno, tá? Então não seria operável. Depois ficou travado. Isso aqui foi na sábado, eu acho. E aí veio agora aqui domingo, travado nessa parte do dia aqui. E aí nós temos possível gatilho de venda nessa região. Possível gatilho de venda aqui de novo. Depois travado. Venda aqui também pelos critérios de pullback agressivo. Depois travou. Candle ruim aqui. Médias sem tendência. Médias sem tendência. Sem tendência. Rompeu. Não tem tendência de médias. Foi para cima. De novo ficou sem tendência. DAX tá bem interessante de acompanhar. Porque o DAX no macro. Olha o índice da Alemanha. O que vem acontecendo nesses últimos dias. Olha a subida forte. Se for ver aqui em relação à sexta, dia 14, ó, média sem tendência. Sem tendência, sem tendência, sem tendência. Aqui também. E aí, hoje, aqui, subiu com o pullback um pouco longe. Subiu porque a média subiu por causa do movimento seguinte. Esticou, não deu pullback lateral, começou a derivar. E aí, esticou bastante. O S&P, aqui, na sexta, desculpa. Movimento aqui sem tendência. Tentou criar tendência em torno da 200. Sem pullback, voltou, ficou sem tendência. E hoje também. O Dow Jones na sexta aqui tem possível gatilho nessa região. Aqui, de pullback, de lado. Aqui para baixo não tem mais, o candle pequeno, na hora estaria afastado da média. Possível gatilho de compra aqui, tem risco retorno. E aí depois travou. Rompeu máxima, sem gatilho bom e média sem tendência. O Zatec, Nasdaq, a gente tem aqui sexta-feira travado. E hoje também, tá? Nada a ser feito. Já o ouro, por curiosidade, puxando aqui dia 14. Ó, o cenário subindo meio sem tendência, considerando com o dia anterior. Então, isso aqui tudo sem tendência. Rompeu, começou a criar tendência. Possível gatilho que eu não acho tão seguro, tá? Preferia esse aqui embaixo. Esse aqui porque tá longe. Esse não, porque está longe da média 20. E aí renovou fundo em forma de deriva. Aqui já ficou ruim para se pensar em operação. Aqui é ontem, domingo. E hoje aqui, médias também sem tendência. Então, não foi bonito o mercado lá fora. Aqui mesmo que foi bem estranho na parte da manhã. Não teve mercado de tendência. O único que eu vi de tendência foi esse aqui, ó, o DAX. DAX da Alemanha. O resto, não teve. Hoje teve feriado nos Estados Unidos, tá? Importante ressaltar. E isso pode ser um fator que amanhã, às vezes, com feriado nos Estados Unidos, as coisas voltam ao patamar de antes do feriado. Então, vamos supor, caso do índice aqui,
Antes do feriado, fechou como? Fechou aqui. Então tá uma distância aí de uns 420 pontos, parecendo que o local fez a festa hoje, mas começou a voltar. E aí amanhã o fluxo gringo, pelo menos nos Estados Unidos, ele volta. E a gente pode ver talvez um movimento voltando para patamares, considerando como se hoje não tivesse existido. Pense só, você que é um investidor institucional e simplesmente você está em operação de alguns dias e seu ajuste está movendo aqui, mas você não pode fazer nada porque está feriado no seu país. E aqui o ajuste dessa posição, olhando pelo Infut, a gente está aqui embaixo. Ó. Então imagina se o preço hoje fechasse aqui em cima. Nesses casos longe, assim, por isso que eu falo que às vezes o movimento acaba voltando para o movimento antes do feriado, porque é um prejuízo muito grande para quem, por exemplo, está vendido. Mas aqui não está tão longe, tá? Então é uma aproximação está bem próximo, o que pode ter sido um dos motivos para essa queda aqui até o final do dia. Então, área bem próxima aqui e importante. Outra coisa, falando do movimento macro lá fora, o gráfico do S&P ressalto que novamente rompeu máxima na sexta, mas está rompendo máxima de uma forma muito estranha. O IFR não está acompanhando. Dow Jones aqui não teve rompimento de máxima, mas está bem próximo. Nasdaq bem próximo aqui da máxima também, mas mesmo que venha romper, não está nem próximo de querer ficar com o IFR normal. Dow Jones está caindo, isso é bom, tá? Para o dólar aqui também. O EWZ, um dos melhores índices praticamente do mundo aí, o nosso IBOV no EWZ, perfumando muito bem, positivo. Hang Seng da China testando aquela máxima lá do ano passado, de quando teve aquela notícia que a China ia aplicar alguns investimentos, incentivar a questão da economia ali, principalmente na parte de construção, e aí simplesmente o minério de ferro explodiu, o índice disparou, o Hang Seng, e chegou agora de novo nessa região de máximo. Tá agora nessa região. E se for ver, olhando pelo IFR, não renovou máxima, só que o IFR está acompanhando, tá? O IFR está quase chegando aqui no topo anterior, então o IFR por enquanto está acompanhando. O VIX está ok, o minério tá ok, que puxa a Vale, o petróleo também está na região de $75. O ouro me preocupa porque está renovando máxima de novo, com a divergência também aqui de IFR. E tem a questão que é um ativo de segurança, né? E não para de renovar máximo. Aqui os juros americanos estão muito parados ultimamente, é tranquilo. Aqui, beleza, essa parte é ok. Agora falando de algumas coisas que eu vi esses últimos dias que é interessante ressaltar. A questão do vídeo do Trump, que é inacreditável, que eu fico pensando assim, não é possível, deve ser meme. Ele citando que ele nem sabia que a China estava no BRICS. Aí é aquela pergunta, o C de BRICS é do quê? Colômbia? O que seria, talvez, que ele pensava, né? Antes, até que teve um comentário dele também num vídeo que ele comentou que a Espanha estava no BRICS. O BRICS, S de Espanha, né? Em inglês. É muito louco isso aqui. Aí eu fico me perguntando, será realmente que é meme? Porque o vídeo parece que ele tá falando real. Real mesmo, que ele comentando assim, que eu nem sabia que eles são membros do BRICS. Poxa, sério, o C de BRICS achava que era quem? Qual país? Colômbia? Não, Canadá, né? Talvez deve ter sido, Canadá. E R deve ser que ele pensa que é o quê? R do quê? O que deve ser? Poxa, R de Rússia, né? E a outra coisa que aconteceu esse final de semana que interessante vocês repararem que é preocupante. A gente sabe que recomendação de compra e venda, basicamente, a maioria dos países exige certificado da pessoa. E aí aconteceu, o presidente da Argentina simplesmente ele assim deu uma recomendação de compra de um meme, uma meme coin de cripto ali, chamada Libra. E aí simplesmente Marcela até ressaltou aqui então que esse meme coin aqui foi criação dele, que é relevante comentar que acaba sendo então uma atitude meio cópia do que o Trump fez logo depois da posse do Trump a respeito da moeda dele, que tem o nome dele também, e a da esposa dele, que também assim despencou as duas depois. Só que aquilo, né? Trump é Trump, Milley é Milley. Aí o que aconteceu? O povo tá caindo em cima do Milley. Porque teve muita gente confiando e perdeu dinheiraço nisso aqui. Então, se for ver aqui, ó, o Milley divulgou a meme coin dizendo que
E aí o mais interessante é que ele acabou pagando o post dele, recomendando praticamente a compra. Então ele apagou o post dele e disse que não conhecia os detalhes. Praticamente meteu quase que um golpezinho na cara dura. E aí tem muita gente caindo em cima, até tem casos de pessoas se juntando ali pra pedir até impeachment pela atitude dele. Só que aquilo, Trump fez isso, não só o Trump, mas várias pessoas politicamente expostas fazem isso, mas é aquilo, fulaninha, fulaninho, igual os pais falam, você é meu filho, os outros filhos são dos outros, você não é os outros. Então aqui aconteceu essa situação complicada. Outra coisa, então assim, aqui de novo do Milley. E um vídeo que tá circulando muito na rede social que eu tô achando muito engraçado a respeito de alguns argentinos vindo aqui pro Brasil, principalmente pro sul e outras regiões, assim, e gastando muito aqui, né? O que pode acabar impactando realmente um pouco a inflação do Brasil pelo gasto que está tendo, o consumo que está tendo daqui. E aí está tendo alguns vídeos de argentinos compartilhando igualzinho essa moça aqui, falando como que está barato comprar aqui no Brasil, que não sei o quê. E aí as pessoas estão compartilhando assim, nossa moeda é só uma merda, né? A moeda ali do peso argentino que tá muito bom. Mas se vocês forem olhar graficamente, comparar valores, pensem só. Imagina só um prato, vamos falar como se fosse a mesma moeda, tá? Peso argentino aqui no Brasil também. Um prato custa R$ 100 na Argentina hoje e amanhã passa a custar 150. No Brasil, esse mesmo prato ainda tá custando 100, ou seja, tá caro. Tá caro, mas poxa, na Argentina tá muito mais. Então, assim, não é que a situação da moeda está valorizando. Se vocês forem ver, a inflação lá ainda é complicada. A moeda também, no geral, comparando com o dólar, também. Então, o poder de compra está muito difícil. E aí, aqui no Brasil, acaba sendo melhor do que você gastar lá na Argentina. E quem é brasileiro quando vai para a Argentina está reclamando também que realmente os preços estão difíceis, mas não é só para quem é brasileiro que está indo para lá, também para quem é da Argentina também está difícil de viver lá. Então, a situação não é que aqui o Brasil está muito barato, está fudido para a Argentina e a Argentina está melhor do que o Brasil. Se for ver graficamente de valores, a questão é que lá tá muito caro. E mesmo que aqui também esteja caro, aqui tá mais barato para eles. Então a situação tá bem triste no geral. Outra questão, achei engraçado isso, a gente podia adotar, não é Oceano Atlântico, não, é Golfo do Brasil. Poderíamos colocar isso aqui, pode ser. Outra coisa que eu achei bacana é que isso me lembrou. E aí eu achei alguém comentando do que eu tinha pensado. Foi um post do Trump, eu acho que no sábado, foi sábado, que ele fez um comentário que era uma frase que Napoleão Bonaparte tinha falado, tá? Então, só dando um contexto aqui da história, que lá no final, quase 1800, né, Napoleão Bonaparte, inclusive tem filmes dele aí, né? Então liderou um golpe de Estado na França, e aí acabou assumindo o poder absoluto no país nessa época, 1800. Aí, calma aí. E quando ele fez isso, ele acabou violando a Constituição e as leis do país da França. Mas ele foi lá e liderou esse golpe. Mas ele alegou que simplesmente ele fez isso para salvar o país e por isso lhe é atribuída a frase que ele disse, né? Aquele que salva a nação não viola nenhuma lei. Mas essa frase não tem uma confirmação oficial histórica. Mas enfim, aí depois, em 1804, ele se coroou imperador da França, violando novamente as leis do país, alegando novamente que estava fazendo isso para salvar seu país. E aí, adivinha só, quem repetiu essa frase? Trump também repetiu a frase de Napoleão Bonaparte no Twitter, com a conta oficial da Casa Branca, replicando a pouco depois. Então ele disse, ó, basicamente, então aquele que salva a nação não está violando nenhuma lei. Então, apenas um comentário aqui, associando a uma outra pessoa historicamente importante. Outra questão aqui sobre... o suco de laranja. Eu comentei uns meses atrás que o suco de laranja, commodity, né? Laranja, suco ali, não parava de subir, né? Não parava de subir e finalmente está corrigindo aí. O preço da laranja estava, né? Ainda está muito caro. Espero que o reflexo dessa queda venha para os próximos meses aí de safra, pro bolso, né, do consumidor, porque laranja estava e ainda está muito caro, tá impossível. Suco de laranja em restaurante, eles geralmente vai colocar mais gelo do que o suco em si, porque tá caro. E aí, se for ver, a gente tem aqui quedas consecutivas em relação ao preço.
E aí, se a gente for ver em relação ao mês, só o mês, tá? 25% em relação ao mês. Então, interessante isso também. Mês não tô falando de fevereiro só, tá? Contando de 14 de janeiro a 14 de fevereiro, caindo aí mais de 25%. Espero realmente que esse reflexo aí venha, enfim, atingir e baratear o preço da laranja nos próximos meses. Uma outra coisa interessante também, lembra daquela Guerra Fria lá de há décadas para trás, que foi muito entre ali alguns países de primeiro mundo disputando algumas coisas importantes, e aí vem a discussão que eu também acho muito real isso, que a gente pode estar diante da Guerra Fria versão 2.0, só que agora em relação aos Estados Unidos e China, né? Então, por exemplo, a gente tem o Instagram e o TikTok, que tem uma disputa acirrada como é que fala? Esqueci como é que fala. De audiência, né? Tem as IAs, tem Tesla e BYD. Então, é a questão que a gente pode estar diante realmente de uma disputa de liderança global, óbvio, né? De respeito de inovação. Então, essa corrida tecnológica é considerada por especialistas como uma nova Guerra Fria, na qual o foco aqui vai ser a inteligência artificial, semicondutores e inovação. E aí, a China, então, né, ela vem adotando uma abordagem estruturada, com planos de longo prazo, que a gente vê já de décadas, como que ela vem crescendo. E tentando buscar sua consolidação até 2049, ano do centenário da República Popular da China. E aí, em contrapartida, se for ver, os Estados Unidos contam com um ecossistema de mercado altamente dinâmico e investimentos massivos em tecnologia. E aí, um dos episódios mais recentes que a gente viu, que inclusive o NASA que sentiu muito naquele dia e a NVIDIA também, foi o lançamento e atualização da plataforma chinesa, né, IA, DeepSeek, que aí pegou muitos gigantes americanos de surpresa, né, e foi comparado ao impacto do lançamento da Sputnik, da União Soviética, na Primeira Guerra Fria, né, que a gente pode estar diante da Segunda. Então, apesar do avanço chinês, né, alguns especialistas apontam que o país ainda enfrenta desafios que podem limitar sua capacidade de superar os Estados Unidos a longo prazo. Enquanto isso, a disputa segue moldando o futuro da economia mundial. Então, a gente está vivendo um momento bem interessante. Outra coisa aqui, que isso pode ser a longo prazo um motivo aí de mudanças gráficas ali do dólar, tá? Porque além da inflação do IPC da semana passada ter vindo acima do esperado, na inflação nos Estados Unidos, a política do Trump também pode afetar muito a inflação. E tem o PMI industrial, que é como se fosse um termômetro da parte da indústria, vamos supor. E aí esse termômetro está voltando a ficar acima da linha de aquecida. Então isso pode ser mais um sinal de impactar novamente a inflação. Então, e aí? O que o Fed vai fazer, né? O que o Fed vai fazer em relação aos juros lá, que eles estão na categoria de manutenção para queda, enquanto que a gente está de alta, né, de juros. Uma outra coisa em relação ao dólar, esse outro rapaz aqui também, só lembrando que ele também vê esse cenário, ele vê pernada 1, 2, 3, 4, 5. E aqui ele também vê a CLT, só que ele vê um cenário de ainda continuação de queda. Para mim, mesmo que isso venha acontecer, tem um ponto aqui muito importante, ao ponto que nós estamos. Que é complicado uma queda assim contínua de cair talvez reto até essa outra marcação desse fundo aqui, ó. Essa região de 5,40. Será que vai voltar para esse ponto? Não sei. Outra coisa que a questão, né, que estão discutindo muito nos últimos dias é se vai haver um acordo, sim ou não, entre Rússia e Ucrânia, né? Lembrando que quando teve ali a invasão, o petróleo disparou. No dia da invasão, quando os mercados abriram, já estava operando na abertura, porque houve muitas pessoas ali pessimistas, querendo já vender bolsa. A guerra nuclear, a guerra, acabou o mundo, vão vender. Eu já entrei comprada na abertura, analisando todo o cenário de petróleo subindo, minério também disparou, enfim, muita coisa, DR da Vale, DR da Petro, estava tudo praticamente subindo, e aí a WC também, eu fui entrando comprada já na abertura. Contra o efeito manada. Só que aí, tendo um acordo, talvez, entre esses dois países, a gente pode ver uma redução do preço da cotação do petróleo, tá? E lembrando, né, que aí, se o petróleo cair, a gente pode talvez ter um efeito ali em relação à Petrobras, talvez. Outra coisa que ainda segue apenas de fofoca, nada oficial, essa questão do Tarcísio. Tem hora que fala que, não, ele não vai ser candidato. Ele diz em entrevista oficial que não pensa nisso. Aí agora vem fofocas falando que
Segundo aliados, ele pensa sim em se candidatar a presidente em 2026. Outra questão que está girando muito, né? Que isso pode ser um efeito assim, não é cascata, mas um efeito todo mundo ficando pessimista e aí o índice aproveita e sobe nesses movimentos. A questão das tarifas recíprocas dos Estados Unidos. Isso está sendo uma coisa muito falada, as pessoas estão gerando isso como algo negativo, que é bolsa para baixo, talvez é dólar para cima. Cuidado com esse movimento, porque já está precificado pelos grandes players, tá? Inclusive, eu tenho que até mostrar um negócio aqui, o que aconteceu na sexta-feira. Mas outra coisa também que em relação ao que aconteceu do Milei lá, hoje chegou aí a cair ali o índice na Argentina, mais aí de 5%, tá? Não sei quanto que fechou, mas foi uma queda realmente significativa. Outro ponto para ressaltar a respeito do movimento do Ibov, porque que eu acho que talvez está precisando de uma correção rápida, é essa divergência de vários indicadores. Nós temos aqui divergência do gráfico está subindo, OBV topos mais baixos, MACD topo mais baixo e FR topo mais baixo. Tem divergência. A gente pode estar diante de um topo a qualquer momento, tá? E aí o que eu queria mostrar para vocês que o movimento forte de sexta-feira, que foi de alta, a gente teve um protagonista. E isso aqui é bem interessante de analisar, porque certos topos e fundos acontecem justamente nessas horas. A gente tinha aqui quinta-feira o estrangeiro 283 mil e o nacional dos 331 mil. Olha a redução que fez. Isso aqui, inclusive, foi quase uma questão que cobrei na avaliação da mentoria, né? Foi uma redução de quase 100 mil contratos. Lembrando, quem está vendido, quando reduz aqui, está comprando. Então, a gente teve um aumento muito significativo pelo local. O local que vinha vendendo, assim, vendendo há muito tempo, ele teve, pela primeira vez que eu não, assim, tem muito tempo que eu não vejo isso, uma diferença tão forte em relação à quantidade de contratos, tá? E aqui, não só o local, mas eu acho também que o local fez muito isso depois de receber dados de terça para quarta. Porque se a gente for ver aqui, ó, terça para quarta, deixa eu abrir o Ibov, que terça para quarta foi o estrangeiro que fez isso. Então aqui foi sexta, aqui foi quarta. A terça que foi aquele pânico que teve, e essa terça aqui no dia 12, aí o que aconteceu? Foi o estrangeiro. Então a gente está tendo mudança de posições que eu ficaria atenta, porque isso aqui pode ser possível área de topo, tá? Uma mudança aí de polaridade. Algo que eu não vejo desde 2023, porque é a última vez que eu vejo aqui dados que o local estava comprado por alguns dias, aqui ó, foi início de 2024. Então tem aí um ano. Foi a última vez que ele estava realmente comprado. E mais isso antes foi aqui em... Vixe! Bastante tempo. Então assim, não tem... Mesmo que início do ano passado ele estava comprado, não teve uma sequência por muito tempo. Então o local ele segue vendido. Ele segue vendido em relação ao Ibov. Só que tá acontecendo uns movimentos estranhos esses dias, tá? Então aqui ó, de segunda para terça, o estrangeiro tirou aqui cerca de 40 mil contratos. Próximo da rolagem de contrato normal acontecer isso, tá? E o local tirou 60 mil. Então pensem só, a gente teve aqui uma venda do estrangeiro e uma compra do local. Agora de terça para quarta a gente teve aqui o local parado, mas olha o tanto que o estrangeiro fez de movimento. Ele vendeu, então por isso que a gente teve um movimento muito forte de queda aqui. E aí de quarta para quinta a gente teve um movimento parado aqui em relação ao local e do estrangeiro até que teve um aumento, uma compra, que foi essa altazinha aqui. Só que aí o de sexta que surpreende, porque foi disparado o movimento do local largando. E o estrangeiro só vendeu um pouquinho. Hoje a gente não tem informação ainda, porque hoje também foi um movimento de alta importante, só que hoje não teve atuação, porque é feriado nos Estados Unidos, né? Lembrando que isso aqui são posições em relação ao Ibov. Então pode ter preço fazendo hedge, por exemplo, compra Vale, Petro e outras e vende índice ou faz o contrário. Então a gente está vendo aqui movimento em relação ao Ibov. O estrangeiro muitas vezes ele está vendido nas ações e comprados no Ibov. E local a mesma coisa, comprados talvez nas ações e vendidos aqui no Ibov. É um jeito de se proteger. Mas um ponto importante para ressaltar é esse movimento recente que estão fazendo, tá? Inclusive vou até mudar de cor aqui.
Porque é um fato realmente uma semana extremamente relevante para a gente analisar e deixar guardado. Para lembrança, porque daqui a talvez semanas ou meses, quando a gente tiver uma mudança de algum cenário, a gente vai olhar para trás e começar a identificar que, ó, a região que a gente estava aqui foi a hora que começou a inverter certas posições do estrangeiro, próximo de uma quebra de possível topo. Será que o local agora e isso pode ser uma interpretação. Local começando a desistir de venda, esperando alta de índice, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque na hora que o local começa a pensar, na hora que começa a ter notícias positivas, fintechs aí elevando nota de crédito do Brasil, é a hora que começa a ser possível topo para quê? Para cair. Então, ficaria atento a esse movimento, porque aqui no fundo ninguém pensava nisso. Ninguém pensava. Desde aquela falha aqui embaixo do diário, ó, já subiu aí quase 9%. Daqui então, beleza. De notícias essa semana. Vou abrir aqui. Então, amanhã. Geralmente nós estamos aqui, deixa eu ver, terceira semana. Ai, tá abrindo o calendário não. Deixa eu fechar isso aqui. Deve ser terceira semana, talvez, de fevereiro. Podia carregar, né? Tá agarrando aqui. É a terceira. Terceira semana de fevereiro tende a ser mais neutra. Geralmente a primeira, segunda, a última são mais importantes. Então amanhã não tem notícia. Quarta-feira também não deve ter. Ata da reunião, só na parte da tarde, mas não tem. Quinta-feira não é de movimentar estoque de petróleo, então não tem. Sexta também não deve ter, não. PMI, não é de movimentar tanto, mas só tomar cuidado. Então é uma semana bem tranquila, não tem notícias programadas. Não tem notícia programada aqui. E aí, a gente vai ter talvez um movimento até importante na sexta-feira da outra semana, que depois, na semana seguinte, eu vou ressaltar sobre uma mudança que nós vamos ter no índice aqui do Brasil. Depois eu explico em relação a isso, não vale a pena comentar agora. Então, acho que era só isso que eu tinha que comentar. Na verdade, muita coisa. E aí, vamos ver como vai ser ao longo da semana.